Meu nome é Tiago, eu sou do canal Reflexão e Verdade e hoje nós vamos dar início aqui, tá? A análise dos textos bíblicos, tá? Então a gente vai analisar um texto. O texto de hoje é Mateus capítulo 5, do versículo 1 ao 12, que diz assim: Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos e, abrindo a boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então, passando aqui para lembrar que esse texto ele é sinótico, né? O que é sinótico? Né? É um texto similar. Nós temos um texto, tá? É um acontecimento que ocorreu no período que Jesus esteve aqui entre nós e que houve um texto similar a esse em outro livro, tá? Que é no Evangelho de Lucas. Capítulo 6, versículo do 17 ao 36. Está meio fragmentado dentro o versículo 17 e o versículo 36. Não está somente as bem-aventuranças, né? Mas está nesse meio aí. Mas a gente está lendo aqui no livro de Mateus, capítulo 5, do versículo do 1 ao 12. Tá? Que a gente precisa também compreender que quando Jesus ele começa a pregar, né, a falar essas palavras que nós acabamos de ler, tá? Esse texto ele é conhecido como Sermão da Montanha, Sermão do Monte, né? E eu costumo dizer que é o ensinamento do reino, que é muito importante a gente ler, tá? Eu venho aqui falar do livro de Mateus, do capítulo 5 ao capítulo 7, ou seja, são 3 capítulos, do 5 ao 7, há um ensinamento para a vida cristã de extrema importância. Então, você que ainda não leu, leia, tá? Ensinamento do reino dos céus. Mas, quando Jesus ele aplica esse ensinamento, tá? Ele já tinha iniciado o seu ministério, inclusive já tinha acontecido até o primeiro milagre, que está lá em João capítulo 2, né, que é a transformação da água em vinho, né, nas bodas de Caná, e já tinha escolhido os seus discípulos. Então, nesse texto, tá, Jesus ele já estava com seus discípulos e tinha uma grande multidão, ou seja, você tinha discípulos de Cristo e uma grande multidão, você estava com pessoas misturadas. Tá? Então Jesus já tinha iniciado o seu ministério aqui. A gente pode ver no versículo 1, tá, uma preocupação de Cristo para que essa palavra venha a ser ouvida e entendida por todos. Né? Primeiro, pela localização. Jesus Cristo ele vai a um lugar alto, né, e plano, tá bom? E para que as pessoas viessem a ouvir. E a gente precisa entender, tá? Muitas das vezes a gente, os pregadores, nós pregadores, né, costumamos, muitas das vezes nós não nos atentamos a isso, tá? Em usar palavras simples, termos simples, tá? Na localização, para que as pessoas venham ouvir, até aqui na internet, a gente precisa, sabe, ter o feedback daquelas pessoas que estão ouvindo, né, se estão entendendo, né? Então o uso das palavras, o uso da linguagem, tá, simples e direta,
E o ambiente é fundamental para pregar-se o evangelho, tá? Então, se nós, cristãos, temos Cristo como exemplo, a gente precisa utilizar isso como exemplo, tá? E essa mensagem do livro de Mateus capítulo 5, do versículo 1 ao 12, ela é bem direta, ela é simples, tá? E Jesus ele começa falando assim, bem-aventurados, né? Do versículo 3 em diante, ele começa a dizer, bem-aventurados, o que significa bem-aventurados, né? Feliz seja aquele que desfruta ou vai usufruir do quê? Do reino de Deus. Tá entendendo? Feliz seja no reino de Deus. Você vai usufruir, você vai desfrutar do reino dos céus, do reino do Senhor Jesus Cristo. Então, numa mensagem, quando nós estamos num mundo a qual hoje se mistura muito, né? Pessoas cristãs, pessoas que não são cristãs, pessoas que estão afastadas, né? Pessoas de outra religião. Então, se a gente tem uma mensagem de Deus, a gente precisa impactar primeiro na mensagem, né? Falar acerca do reino dos céus, apresentar que acreditamos que temos fé no reino, que temos fé numa vida eterna e que Cristo nos concedeu. Então, é importante, antes de entrar por menores, por detalhe. Você pode até observar que no desenrolar do capítulo 5 para o capítulo 6, depois do capítulo 7 do livro de Mateus, que ele começa pregando para uma multidão, né, com uma palavra bem simples. Aí do versículo 13 em diante, ele já começa a falar com os discípulos, né, que seria a base da igreja, a base cristã, né, que ia se perpetuar até os dias atuais, né? E depois ele fala acerca da lei, dos profetas, ele até entrar dentro da religião judaica, lembrando que Cristo foi judeu. Então, assim, a gente precisa entender. Então, a mensagem ela tem que ser simples, ela tem que atingir a todos. Logo, a princípio, ela tem que atingir a todos. Então, assim, a gente precisa se preocupar com isso. A mensagem de Cristo, ela de início, ela tem que atingir a todos. Sabe? Você precisa ser simples e falar do reino dos céus, falar da vida eterna. E depois a gente vai por menores trabalhando. O próprio Jesus Cristo nos ensina dessa forma, tá? Por quê? Eu vou ler aqui também Mateus capítulo 6, tá? Versículo 5 e 6, tá? Que diz assim: Mateus, capítulo... Não é capítulo 6 não, me perdoa, tá? Aqui, Mateus, capítulo 10. Isso. Capítulo 10, versículo 5, versículo 6. Que diz assim: Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho das gentes, nem entrares em cidade de samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então Jesus ele foi bem simples, gente, tá? Jesus foi estratégico nas pregações dele, né? Por que ele fala que é os samaritanos? Vamos lembrar que os samaritanos e os judeus, eles não se relacionavam muito bem, sabe? Eles tinham uma divisão religiosa e também até política, social. Então, culturalmente, eram muito próximos, mas numa questão religiosa, numa questão política, antes do tempo de Cristo, principalmente, eles tinham uma divisão. Então, Jesus ele foi bem estratégico, sábio, né? Antes de você ir, né, logo em um embate, né, resgata aqueles que estão próximos de ti, né? Então, assim, Jesus orienta os discípulos, né? Antes de ir lá fora, busca as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, assim, Jesus ele tem essa estratégia na pregação dele, sabe? É interessante. Então, as ovelhas perdidas da casa de Israel estavam naquele monte, entendeu? Outro versículo interessante se encontra no livro de... Na verdade, tem 3 passagens, tá? Marcos 2, 17, Lucas
capítulo 5, versículo 31, Mateus capítulo 9, versículo 12, né? Ao qual eu vou ler aqui em Lucas capítulo 5, tá bom? Versículo 31, que diz assim, tá bom? E Jesus respondendo disse: não necessitam de médico os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Vou ler o 32 também. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Jesus aqui está, esse texto ele refere-se à chamada, tá, de um dos discípulos de Cristo, tá, que é o próprio Mateus, entendeu? Que escreve esse livro. Então, assim, o próprio Mateus, que era conhecido também como Levi, tá, ele era um publicano, então ele estava afastado da religião, e ele era conhecido, né, como um pecador, um traidor. Então, assim, o próprio Jesus disse assim, ó, não necessita de médico aqueles que estão bem, entendeu? E sim os que estão doentes. E eu vim para justamente buscar os que estão doentes, entenderam? Então, assim, é muito importante, gente, a gente entender que a palavra de Deus ela precisa atingir o coração ou a mente, né, daqueles que estão afastados da presença do Senhor. E muitas das vezes a gente fica pregando para nós mesmos. Então a gente está aprendendo aqui nesse texto, tá? Nesse texto a gente está aprendendo isso, que a gente precisa ampliar a palavra das boas novas para as pessoas que necessitam. Então, no monte, esse sermão, as bem-aventuranças, ela é para atingir os necessitados, os que estão doentes, porque Cristo veio para isso. Amém? Vamos continuar aqui. A gente precisa também entender, tá, nesse texto, que Jesus está falando do reino dos céus, ou seja, ele inaugura o reino dos céus na terra, Cristo. Mas o reino dos céus, ele é eterno. Ele tem a ver com a vida eterna, né? O destino eterno, né? E a gente precisa entender aqui que o destino e resultado são duas coisas diferentes, tá? O destino ele pode ser eterno, tá? O resultado não, o resultado é momentâneo. Então a gente precisa entender essa diferença. Dentro desse texto, a gente vê Jesus ele falando de bem-aventurados, né? E por dois lados, né? É interessante que ele impacta logo no problema. Não sei se você já percebeu, né? Ele diz assim: bem-aventurados, vou dar um exemplo a partir do versículo 4. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Então Jesus ele é bem simples, ele começa a falar, vou ler aqui mais um: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Então é interessante que Jesus ele fala logo de um problema. Então assim, ele é simples, ele chega e fala logo de algo comum para aquelas pessoas, dentro do cotidiano daquelas pessoas. E ele logo, assim que ele cita, ele logo diz uma palavra de esperança. Então a gente precisa entender o Evangelho, né? Quando nós vamos iniciar uma palavra ou uma pregação para uma pessoa, a gente precisa se preocupar muito isso. Qual está sendo, né, a grande dificuldade daquela pessoa, daquela cidade, daquele local, daquela sociedade, daquela comunidade, né? A gente precisa pedir a Deus não só discernimento, principalmente discernimento, mas também procurar se interagir, entender. Então a gente observa isso, que Jesus ele fala logo de coisas, ele vai direto, né? Na fome, nos que choram, naqueles que são misericordiosos, né? Então ele vai falando diretamente de coisas de sofrimento, entendeu? Mas ele já dá logo o resultado, né? Ele fala o sofrimento, ele diz assim: você está sofrendo assim, mas se você manter fiel, me receber como, esse vai ser o resultado, esse vai ser o teu destino. Então a gente precisa ser direto, porque as pessoas, a gente precisa falar logo a palavra
sem dar muita volta, gente. E depois a gente vai explicando. É isso que Jesus está dizendo nesse ensinamento, sabe? Ele está falando do reino, então ele está se preocupando com o reino, né? A dizer assim, tem o reino dos céus, tem a vida eterna. Eu estou aqui para trazer a vida eterna para vocês. Então é assim que Jesus está falando nesse texto, sabe? Agora é interessante que esse impacto do reino dos céus, tá? Eu separei aqui, por exemplo, o versículo 3, o versículo 7 e o versículo 9, né? Aí se você for observar, ele está falando de o impacto, o versículo 7, ele vai cair aqui nessas duas observações que eu estou falando, tá? A primeira observação, versículo 3, versículo 7 e versículo 9. Vocês podem observar que ele fala de impacto do reino dos céus aqui na terra, tá? Quando Jesus diz assim, se você se manter fiel ao reino dos céus, se manter fiel à minha palavra, se manter fiel a mim, receber no teu coração, por isso que ele começa já falando no versículo 3, bem-aventurados os pobres de espírito, ou seja, ego humano, espírito com letra minúscula, espírito humano, porque deles é o reino dos céus, estabelecido aqui por Cristo, né? Aquele que deixa o seu eu e que reconhece e que deixa suas mazelas para Cristo fazer morada, o Espírito Santo fazer morada, dele já é o reino dos céus aqui. Então, o versículo 9 também me chama a atenção. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Tá? Eles serão reconhecidos como filhos de Deus. Então, é o impacto do reino dos céus aqui na terra. Existe isso também. Tá? Mas, a mensagem central aqui é o reino dos céus eterno. Sabe? Não é o resultado, e sim o destino eterno. E isso, Jesus Cristo, ele se preocupa logo de cara na mensagem. E a gente precisa, como cristão, né, como pregadores de Cristo, ser direto, claro, logo no início da mensagem, tá? Que versículo 4, versículo 5, versículo 6, versículo 7, versículo 8 e o versículo 10, vocês podem ler com muita calma, vocês vão ver, eu li aqui também, que são versículos que falam diretamente do reino dos céus. Jesus, ele é direto, então a gente precisa entender isso, tá? Porque há uma recompensa, tá? Há uma recompensa, o próprio Jesus disse. Eu vou aqui, já estamos na parte final. Vou ler aqui o versículo 11 e 12. Diz assim: bem-aventurados sois vós que, perseguido, injuriados e mentido contra vós, né, por minha causa, mas exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Ou seja, antes deles, os profetas já foram perseguidos, sabe? Por quê? Porque o mundo não compreende isso. Então, aquilo que o mundo não compreende, sabe, não entende, eles vão, de alguma forma, confrontar, sabe? Então, o Cristo aqui, ele é bem claro. Não é aqui, gente. Há resultados positivos, a Bíblia Sagrada tem montão de exemplos, há exemplos. E o próprio texto aqui que eu li, o versículo 7, que é um versículo chave daqui, eu costumo dizer, porque, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia, sabe? Alcançarão aqui na terra, dentro do propósito de Deus e a vontade de Deus, e principalmente na vida eterna, tá? Eu preciso aqui citar alguns versículos sobre misericórdia. Mas antes disso, tá? Eu vou aqui fazer algumas relações. Por exemplo, eu disse o quê? Eu disse que no capítulo 6 do livro de Lucas, também temos, dentro do capítulo 6, alguns versículos que são os mesmos, né? É a mesma história, só que narrado por Lucas. E Lucas, ele foi um pesquisador, então ele pesquisou, ele foi atrás das informações, ele procurou as pessoas,
ele fez uma investigação, tá? Uma pesquisa, uma investigação, até entrevistas. Por isso que ele escreve a carta de Lucas, porque ele a carta de Lucas é um resultado de pesquisa, trabalho, busca, informação. Então, a gente precisa... Tiago, de onde você tirou que tinha gente de tudo que é tipo, gente necessitada? No livro de Lucas, tá? No capítulo 6, versículo 18, vai dizer que lá tinha pessoas que foram curadas, que estavam atrás de cura, pessoas que estavam endemoniadas e foram libertas, e pessoas que estavam atrás de ouvir a palavra, tá? Então foi daqui que eu tirei, tá bom? Também tem similar as bem-aventuranças, do versículo 19 ao versículo 23, tá? Em Lucas tem algo muito interessante, gente. Em Lucas, Jesus tem a parte narrativa das consequências daqueles que vivem a vida de qualquer maneira, assim, aqueles que os fartos, sabe? Os fartos de riqueza, aqueles que vivem a vida dissoluvelmente. Ih, não saiu, tá? De qualquer maneira, vamos lá. Não está saindo. Tá? Dissoluvelmente, né? De qualquer maneira, vamos lá. Não está saindo. Desculpe, gente. Mas de que vive a vida de qualquer maneira. Então, assim, tem uma advertência. É interessante, porque Mateus não narra isso, tá? Mas Lucas narra. Provavelmente um trabalho de pesquisa mais amplo, tá? Mateus escreve aquilo que ele viu, que ele viveu, sabe? Lucas, ele não estava lá, mas ele pesquisou de várias pessoas que estavam lá, entendeu? Então, ele também pega esse detalhe. Mas é interessante que ele encerra também no versículo 36, falando de misericórdia, bem-aventurados, misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Porque é isso, gente. Por que eu disse que a gente precisa ser simples e a preocupação de atingir a todos? Porque todos nós estamos, a graça ela foi nos concedida mediante a misericórdia de Deus, por todos nós, por todos aqueles que crêem em Cristo, os que estão afastados, aqueles que não conhecem, aqueles que não acreditam. Há uma misericórdia de Deus aí também, tá? Então a gente precisa levar. Então eu vou deixar alguns versículos aqui sobre misericórdia. Entre eles, aqui, ó, eu vou deixar aqui, ó, Tiago, capítulo 5, eu acho que versículo 17, 17 não, capítulo 5, capítulo 4, deixa eu ver, Tiago, capítulo 4, não, deixa eu vir aqui para outro, vamos lá, eu vou aqui para Tito 3, 5, eu vou achar, tá, livro de Tito 3, capítulo 3, versículo 5, diz assim: não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem de regeneração e da renovação do Espírito Santo, tá? Ou seja, salvou nos lavando com o sangue de Cristo, que nos purifica de todo o pecado, né? E da renovação do Espírito Santo. Tem um outro aqui, tá? Que eu vou deixar, que é no livro de Efésios. Efésios 2, 4, tá bom? Efésios 2, 4, vai também falando acerca da misericórdia de Deus, que diz assim: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com quem nos amou. Aí João 3,16 vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira, entendeu? Hebreus também, capítulo 4, Hebreus, capítulo 4, 16. Hebreus, capítulo 4, 16. Que diz assim: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça. Você lembra que eu falei misericórdia, graça? Para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Tiago, já estou encerrando, gente. Tiago, capítulo 3, versículo 17. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica,
moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Então isso aqui fechou, tá? A sabedoria na palavra. Precisamos ter, tá? Aqui tem exemplos, tá? Que eu disse aqui práticos, vocês podem pegar em casa. Hoje a gente pode trabalhar esses textos mais para frente, tá? Então foi uma análise rápida, simples, tá? Desses textos da Bem-aventuranças. Alguma coisa vai ficar mesmo, porque o tempo é 25 minutos já, que eu estou aqui quase meia hora, né? E nós podemos em uma outra oportunidade também continuar falando, porque eu vou abrir uma live um dia para perguntas e continuarmos falando desse texto, e eu vou prosseguir, gente, tá? O próximo vai ser a partir do versículo 13, é onde Jesus começa a direcionar especificamente aos discípulos, ou seja, aqueles que vão iniciar, tá? E que vai dar prosseguimento até os dias de hoje. Então, Jesus, já, a partir do versículo 13, ele já especifica aqueles que são cristãos. Ele fala de uma forma de vida, sabe? Uma forma de vida, de obra. Então, assim, do caráter, sabe, cristão. Então, ele já começa a falar, já inicia, né, a falar diretamente para os discípulos. Então isso vai ser em outra oportunidade, tá? Então assim, vai ficar alguma coisa vaga, como eu falei, porque o tempo é pouco, né? Mas foi uma análise rápida desse texto, tá? Mateus capítulo 5, do versículo 1 ao 12, tá? Não citei nada do texto original, falei um pouco acerca do contexto. Então, por isso, em algum dia eu vou abrir uma live no Instagram para a gente ir falando de tudo aquilo que está sendo aqui colocado como conteúdo aqui no YouTube do canal Reflexão em Verdade. Você que não está inscrito no meu canal, se inscreva, dá essa moral aí, comente se tiver alguma dúvida, algum comentário, né, para melhorar ou o que eu puder ajudar, mas comente lá, tá? Se gostou, se não gostou também, comente, seja sincero. Lá para a gente estar sempre melhorando, tá? E também dúvidas, pode comentar lá. E compartilhe esse vídeo para que chegue mais pessoas. Se inscreva no canal, lógico, né? Se inscreva no canal, curte, tá? Compartilhe e ative o sininho. Então faça isso, tá? Presente o meu canal que está começando agora para mais pessoas, tá? Em nome de Jesus, agradeço aí a todos e até a próxima, tá bom? Eu vou estar aqui no canal Reflexão em Verdade, dando prosseguimento no Sermão da Montanha, tá bom? E até a próxima, e um abraço a todos.